the raging storm. It's an odd kind of place. Where'd your folks get it from, Boris Karloff? Their hosts seemed like the essence of hospitality. You can stay here as long as you like. Wonderful. But appearances can be very deceiving. What's the matter? Afraid of the dark? Boss, Yeah? are you scared? Oh, of course not. What's there to be afraid of? This house? Oh, don't be. Aproveitamos então a época para falar também de Dolls, um filme de 1988 que foi realizado por Stuart Gordon, que é o tipo que nos trouxe, por exemplo, Reanimator, com pincha de Brian Usna, que aliás eles confundem-se tanto que às vezes não percebemos bem se o filme é de Stuart Gordon, se o filme é de Brian Usna. A diferença é que Stuart Gordon não tem consigo aquele Screaming Mad George, que é o técnico de efeitos especiais que faz aqueles efeitos de Brian Usna tão característicos, que são aquelas pessoas que se derretem como se fossem feitos de cera e plástico desfeito. Este Dolls é um filme de 1988, uma espécie de um terror mais gótico, em contraste com o terror que se fazia naquela altura, que era o slasher, uma coisa mais flamboyante, mais espampanante, que vinha da tradição dos Freddy Kruegers, que nesta altura estavam a todo o gás, da matança, do sangue, dos efeitos de motosserra. Os efeitos especiais práticos estavam elaboradíssimos na altura, as animatrónicas, o gore, e aqui Stuart Gordon fugiu um bocado a essa questão mais cultura popular de teenagers a serem assassinados, para nos levar para uma floresta, para uma casa que parece abandonada no meio da floresta, onde um casal de velhinhos, muito simpático, constrói bonecas que se vão revelar assassinas, porque elas têm almas dentro de si. O senhor faz então estas bonecas manualmente e elas durante a noite levantam-se para matar. E este filme não vai então aqui depender apenas da morte e da facada e do sangue, mas sim no aspecto terrivelmente assustador que são as bonecas assassinas, que tornou-se já hoje em dia uma fobia bastante comum, digo eu, se calhar graças a todos estes filmes que ultimamente nos têm enchido as televisões e os cinemas, em que a temática são bonecas e bonecos que matam. Neste filme nós temos então estes dois velhinhos, que parecem dois avós, que acolhem uma família que fica sem carro numa noite de tempestade no meio da floresta. Esta miúda gosta muito de bonecas. O casal, eles não são os pais, é o pai e a madrasta, são detestáveis, pelo que a sua rápida morte é bem acolhida entre nós. Entretanto começam a chegar mais convidados, que também ficaram na estrada. Digamos apenas que as bonecas têm uma bela noite para se entreterem a esfaquear. As bonecas são muito bonitas, são muito simpáticas, são todas de porcelana, aquela boneca muito bela, mas que é terrivelmente assustadora, que vocês, pessoas que viveram como eu, os anos 80, viam sempre em cima dos guarda-fatos das miúdas. Havia sempre uma boneca que nós sabíamos perfeitamente que, dadas as condições, elas não hesitariam em matar. Mistura então estes elementos do terror e da beleza e do encanto. É uma mistura de conto de fadas com o terror não do sangue e da morte, mas o terror do medo, o terror visceral das bonecas assassinas. Não é um filme topo de Stuart Gordon, porque ele tem filmes maravilhosos, mas é um filme bastante enervante, é um filme bastante desconcertante, consegue tirar o sono a qualquer um, principalmente se vocês tiverem bonecas, ou as vossas filhas e os vossos filhos tiverem bonecas, ou vocês forem daqueles adultos que moram sozinhos e mantêm uma bonequinha recreativa debaixo da cama. Lembrem-se que, dadas as condições e dada uma alma perdida que se apoder dela, ela poderá levantar-se e fazer-vos a folha. Este Dolls de 88 não é um filme fácil de encontrar, encontra-se em edições, diria eu, sofríveis, apesar de ser em HD e ser Blu-ray, a transferência não é das melhores. É salvo por esta componente das bonecas assassinas e por todo o ambiente da chuva na rua, as pessoas aprisionadas dentro de uma casa que tem tudo para ser uma casa assombrada, até do destino que é dado à narrativa, em que se descobre que aquele avô e aquela avó não são bem o que se pensava, como vocês podem imaginar.
é mau ao nível da representação, porque os atores, tirando estes velhinhos, que também têm uma performance muito segura, não é? É só serem velhinhos simpáticos, tudo o resto são péssimos atores, os mal construídos, mal escritos, muito monodimensionais. Há aqui uma vertente de umas raparigas punk barra metaleiras barra delinquentes, onde se coloca todo o preconceito de juventude numa única ou duas únicas pessoas e não se procurou nenhuma nuance, nenhuma gama de cinzentos para que este personagem fosse credível. Mas pronto, é isto mesmo que nós também queremos, não é? Que se construa o ambiente para matar e, claro, também que se mate. As mortes não são demasiado gráficas, poderiam ser mais. É um bom filme para ver a meio da semana, ao fim de um dia de trabalho, com a chuva a bater na janela e com a certeza absoluta que as nossas bonecas estão trancadas e que não irão sair para ir à cozinha buscar aquele facalhão mais afiado para nos expor os intestinos ao luar. Falei aqui de Stuart Gordon um bocado por alto, com a ideia de vocês sabem de quem é que estou a falar, mas ele, além de Reanimator, ele também fez o From Beyond, que eu já falei aqui, fez também Castle Freak, que é um filme muito engraçado, de 1995, acerca de uma família que herda um castelo em França ou em Espanha, e a sua filha cega, que quando eles vão visitar e vão ver aquilo que receberam, descobrem que existe naquela casa uma espécie de um quasimodo meio metafísico, paranormal, a habitar também. Fez o Fortress, aquele filme de ficção científica com o Christopher Lambert, que está muito esquecido, e se calhar, ainda bem, e fez um filme que eu falo muito, que nunca mais me saía da cabeça, que é um filme de ficção científica de 1996, chamado Space Truckers, em que Dennis Hopper e Stephen Dorff são camionistas espaciais que transportam porcos cúbicos para fazer rentabilizar o espaço das suas naves espaciais. Portanto, se quiserem, naveguem também nesta cinematografia que é, no mínimo, muito divertida. Dolls. You're never too old to play with dolls. Until you're dead. Dolls.